estudantes do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara e vai usar da maneira correta aí. Cobre tanto o nariz como a boca. Lave sempre suas mãos e procure aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir à aula, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de uma folha para fazer a atividade final. Borracha, lápis, tinta e pincel, mas se você não tiver tinta e pincel, pode usar giz de cera, canetinha, lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Recordar a nossa aula passada, que teve como tema Ocupação e Povoamento de Curitiba Imigrantes. Vimos na aula passada que o Brasil é uma nação multicultural, constituída por diversas culturas, diversas etnias indígenas, pelo colonizador português, pelos negros escravizados que vieram da África. Além desses grupos, fomos influenciados pela cultura dos imigrantes europeus e asiáticos. Então, o Brasil é uma nação multicultural. Isso quer dizer que ela foi formada por diversas culturas, como os diferentes povos indígenas, pelos imigrantes portugueses, os colonizadores, nossos primeiros colonizadores, pelos imigrantes
africanos escravizados. Lembro da diáspora africana? Eles são imigrantes, mas eles foram os imigrantes forçados pelos imigrantes europeus e asiáticos. Todos ajudaram a ocupar, povoar e formar a cultura brasileira. Vimos alguns pratos culinários que fazem parte do cotidiano dos imigrantes e também dos brasileiros. É claro que além desses, tem muitos outros. Também vimos algumas palavras que são de outro idioma e que são usados no dia a dia aqui na nossa cultura brasileira, certo? E também vimos o artesanato, que vieram com os imigrantes e que também a gente encontra em muitas casas brasileiras, certo? Também falamos das festas e influências dos imigrantes que a gente comemora aqui no nosso país. Vimos também da arquitetura, estilos de construção usados em outros países que a gente acaba também encontrando aqui no Brasil. E vimos um vídeo que fala da dança, da música e do amor, do carinho, do reconhecimento dos imigrantes pelo Brasil, a terra e o povo que acolheram, todos eles que migraram, de outros países para o nosso, certo? E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 22 e o tema de hoje, manifestações culturais folclore. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 22, História, Manifestações Culturais Folclore. Eu vou aguardar você fazer.
E você sabe o que quer dizer folclore? Nós até estudamos no ano passado. A palavra folclore tem origem no inglês e oriunda do termo folclore, só que folclore na Inglaterra é escrito com K, F-O-L-K-L-O-R-E. E ela é baseada em outras duas palavras, folk, que quer dizer povo, lore, que quer dizer conhecimento, saber. Juntando as duas, então, fica saber, conhecimento tradicional de um povo, certo? Junto com a Vivi, nós vamos recordar o que a gente viu daí no ano passado. O folclore é considerado um conjunto de tradições e manifestações populares. Ele representa a identidade de um povo. Normalmente, ele é construído por lendas, mitos, provérbios, comidas, danças e costumes passados de geração em geração. Então, o folclore de um povo mostra sua identidade, as histórias, os mitos como Saci, Boitatá, Caipora. Essas histórias muitas vezes nós ouvimos de parentes, de amigos. É passado oralmente, então é uma fonte histórica oral. Vimos também no ano passado as músicas que a gente canta no dia a dia, como Atirei o Pau no Gato, Roda Cutia. Vimos também das brincadeiras, como Lenço Atrás, Amarelinha, certo? Vimos também ano passado das expressões, dos provérbios, que são frases que querem nos passar alguns ensinamentos. Então, tudo isso nós já estudamos, mas vamos ver um pouquinho mais esse ano. E aprendemos também que no dia 22 de agosto é comemorado em todo o Brasil o Dia do Folclore. Esse dia foi instituído pelo decreto número 56.747, de 17 de agosto de 1965. O Dia do Folclore surgiu para valorizar as tradições e manifestações populares. E a Vivi veio recordar também sobre as lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Então, as lendas são histórias, são contadas de geração a geração, de pais para filhos. Então, elas são fontes históricas orais. As lendas podem ser reais, mas também podem ser imaginadas. Lembra daquele provérbio que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto? Está bem presente nas lendas. Cada pessoa vai contar do seu jeito, podendo excluir, tirar partes ou até inventar e incluir algo para a história ficar bem mais interessante. E você conhece as lendas curitibanas? Hoje nós vamos conhecer essas lendas e vamos conhecer através de um jogo. O jogo consiste em um tabuleiro contendo uma trilha com obstáculos, com o objetivo de brincar com elementos que compõem as 10 lendas da cidade de Curitiba. Seguindo o caminho e superando os obstáculos, o participante concluirá o jogo e chegará no tesouro. Precisa, no mínimo, 2 jogadores, 2 participantes. Qual o material que eu preciso para jogar? O tabuleiro, um dado com 6 faces e algum tipo de marcação para os participantes. Eu aqui usei tampinhas. Uma tampinha para Vivi e a outra para mim, certo? E olha lá, olhando a tela ali, tem onde você pode encontrar
esse jogo. Então, o tabuleiro onde ele está disponível é onde tem aquele link, né, aquele endereço da internet com uma linha embaixo. E as regras do jogo e também as lendas é onde está em negrito. Para você que quer imprimir o jogo e jogar em casa, ou até mesmo jogar na tela do computador, do celular, eu vou dar um tempo para vocês marcarem esse endereço, certo? Agora vamos aprender a jogar? Primeiro, tem que pensar na ordem do participante. Quem vai jogar primeiro e quem vai jogar depois, certo? Depois, vai jogar o dado. O número que der em cima é quantas casas eu vou andar. Vou começar aqui comigo. Deu o número 3. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas, certo? Vamos lá de novo. Número 1. Então, a Vivi vai andar só uma casa. Depois volta para mim. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês perceberam que essa casa tem uma cor diferente? É porque tem um obstáculo. Vamos ler o que está escrito nela? A cobra sacudiu a cidade. Volte uma casa para se salvar. Cobra, professora? Que cobra é essa? Também tem escrito aqui do ladinho sobre a lenda da cobra. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Vamos conhecer todas as lendas. Então, vou ter que voltar uma casa. Opa. Agora é a vez da Vivi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Também caiu nenhuma que tem um recadinho. Você encontrou os túneis. Pule para a próxima casa. Túneis, professora? Vamos falar daqui a pouco dos túneis subterrâneos. Então, vai ter que pular uma casa. Certo? E eu vou fazer toda a trilha, vendo os obstáculos, conhecendo um pouquinho das lendas curitibanas, até chegar ali no final, que é o tesouro, certo? Então, já viram que esse obstáculo pode dar uma recompensa ou uma punição. E quais são as lendas que tem nesse jogo? No jogo aparecem as seguintes lendas curitibanas: cobra gigante, túneis subterrâneos, o pirata Zumiro, a vaca Xeí.
o fantasma do Teatro Guaíra, a moça da camisola vermelha, o fantasma da rádio no Pilarzinho, capa preta, o lobisomem do Tarumã, da loira fantasma. E olha a ideia da Vivi. Vamos conhecer as lendas curitibanas que são citadas no jogo? O que você acha? Conhecer essas lendas que são contadas na cidade. Vamos lá? A primeira é a lenda da cobra gigante. Os curitibanos contam que existe um animal vivendo em túneis subterrâneos em nossa cidade, lá no centro da cidade, embaixo da catedral. Trata-se de uma cobra verde muito grande. Ninguém a viu, mas sabe-se que sua cabeça fica embaixo das ruínas de São Francisco e a cauda alcança a Praça Tiradentes. Quando o bicho se desloca, aparecem rachaduras em muros ou casas. Será que essa história é real ou imaginada? Se a gente for pensar o que a gente aprendeu sobre lendas, pode ser real, pode, mas tem muito da imaginação do povo. Imagine um bicho vivendo embaixo da terra. Do meu ver, isso é só história contada. Vamos ver mais uma? Túneis subterrâneos. Uma moça e um rapaz conheciam-se desde criança e na adolescência descobriram-se apaixonados. Porém, não sabia que a mãe dele tinha feito uma promessa, que ele iria para o seminário e iria se tornar padre. Desiludida, a moça foi para um convento. Foi virar freira. Anos mais tarde, o rapaz descobriu no seminário uma passagem secreta que dava para túneis subterrâneos, os quais passavam por vários locais interligando-os. O rapaz passou a explorá-los. Enquanto isso, no convento, uma freira descobriu um mapa que resolveu pesquisar para ver sobre o que se tratava e também descobriu os túneis e resolveu investigá-los. Decorrido algum tempo, os dois imediatamente, através dos olhares, reconheceram o amor de outrora. Porém, uma das freiras percebeu a movimentação e recebeu ordem para dar fim ao romance. Então a moça apaixonada foi entrar nos túneis e tudo desabou. Ela morreu. Dizem que a moça até virou um fantasma naquele lugar. Outra história. Verdade, imaginação, eu só sei que é bem interessante. Vamos conhecer mais uma? O pirata Zulmiro. Conta a lenda que um capitão da marinha inglesa, chamado William, em mais uma viagem, estava conduzindo seu navio, quando a tripulação foi atacada por um navio pirata, carregado de tesouros. O capitão, ao perceber o valioso carregamento, rompeu com seus pares e escapou para o navio pirata. A partir daí, passou a ser conhecido pelo nome que adotou, Pirata Zulmiro, continuando sua fuga. Teve problemas com seu navio, que acabou naufragando. Mas, mesmo assim, conseguiu salvar sua riqueza. Chegou em terra firme, escondeu um pouco do tesouro por lá, subiu a serra vindo parar em Curitiba. Aqui percorreu vários lugares na busca por um local seguro e enterrou o tesouro, só que ninguém sabe onde. Conta a lenda que ficou por ali, por aqueles lados, perto do Bosque Gutierrez. Quantas pessoas vão querer lá procurar esse tesouro? Muitas outras tentaram. Até agora não encontraram. Lenda real ou imaginada? Vamos para outra história? A vaca Xerri. Mas espera aí, essa vocês conhecem.
Porque quando nós falamos dos imigrantes dos bairros de Curitiba, eu contei essa lenda, né? Que um antigo imigrante francês que morava na antiga colônia Argélia tinha uma vaca de estimação chamada Chérie, que quer dizer querida em francês. Um dia essa vaca desapareceu e o dono saiu procurando o seu animal e a todos perguntava se tinham visto sua vaca Chérie. O sotaque permitiu que vaca fosse entendido como vaca e o Chérie como Chérie. Então ficou vaca Chérie, fazendo com que o lugar fosse conhecido como vaca Chérie, ou seja, vaca Chérie. Essa, lembram? Contei na aula, né? E o fantasma do Teatro Guaíra. Na construção do Teatro Guaíra, tinha um pedreiro que se destacava pelo seu entusiasmo pela obra. E ele dizia aos seus colegas que o sonho dele era morrer em um teatro. Passado algum tempo, sofreu um acidente e, infelizmente, veio a falecer. Dizem que coisas estranhas acontecem nos bastidores do teatro e julgo que seja obra do pedreiro que virou um fantasma. Então, o Teatro Guaíra fica ali no centro, em frente à Universidade Federal do Paraná. Tem a praça ali separando as duas. E contam essa história, né, desse fantasma que aparece nos bastidores do teatro. Imaginação ou será que é real? E a moça da camisola vermelha, que fala do edifício Tijucas. Edifício Tijucas, professora? Até nós já falamos. Não do edifício Tijuca, a rua que passa na frente, que é a Rua das Flores. E nesse edifício diz que tem um fantasma também. Relatam os moradores ter ouvido sons estranhos pelos corredores ou escadarias do prédio. Segundo uma moradora, seu parente estava muito deprimido e desiludido da vida. E ela alertou ele que se ele continuasse daquele jeito, ele ia encontrar o fantasma da moça da camisola vermelha. Certo dia, ele subindo as escadas, encontrou aquele ser sobrenatural e acabou desmaiando. Ao voltar a si, ainda meio zonzo, foi para o apartamento de sua parente. Só que todo mundo pode pensar que ele ficou apavorado. Não, para ele, aquele dia serviu de um dia de mudança, para ele começar a sair, a procurar um outro trabalho, a visitar os amigos. Para ele, o encontro com o fantasma deu uma vida nova. Legal, né, essa história, né? A gente pensa sempre em fantasma apavorante e esse fantasma fez um bem aí pro nosso amigo. O fantasma da rádio no Pilarzinho. No bairro Pilarzinho, onde se concentram diversas emissoras de rádio e televisão, também há relato de fenômenos sobrenaturais. Reza a lenda que há muito tempo o dono de uma das casas morreu e ele gostava de ouvir música clássica. O espírito do homem passou a vagar pelo local, interferindo na programação musical da rádio. Aquelas que tocavam os hits pop, rock, dava algum problema e começavam a tocar música clássica. Alguns funcionários ainda contam que afirmam terem visto vozes, coisas estranhas e escutado música clássica à noite. Então esse senhor que gostava de música clássica consegue até interferir no que está passando na rádio, né? Quando é música que ele não gosta, ele consegue colocar música clássica. Interessante. Vamos ouvir agora a lenda da capa preta. Em um baile, um rapaz se apaixonou por uma moça. Dançaram a noite toda. E o gentil rapaz foi levá-la em casa.
e, como estava frio, cedeu sua capa preta à moça, colocando-a em suas costas. Ao chegar na casa dela, despediram-se e foi embora. Na semana seguinte, lembrou da capa preta e, com o pretexto de voltar e reencontrar a moça, foi lá pedir a capa. Lá foi atendido pelos pais dela, que ficaram surpresos. Contaram que a moça já havia falecido há algum tempo, que estava sepultada no cemitério municipal. Paralisado e sem saber o que fazer, foi em direção a tal cemitério. Quando chegou, avistou a sua capa preta em cima de um túmulo. Outra história bem interessante, né? Para a gente pensar um pouquinho. Agora, a lenda do lobisomem do Tarumã. Uma família formada por um casal e seu filho passaram a morar no bairro do Tarumã. O homem era muito calado. A esposa e a criança nunca saíram de casa. Logo no início, tinha um hábito bem estranho. O homem tocava tuba todas as sextas-feiras, nas noites de lua cheia. No bairro começaram a acontecer coisas estranhas. Uma pessoa foi atacada por um monstro, parecido com um lobisomem. Outro episódio foi de um casal que foi atacado e o rapaz ficou ferido, indo parar no hospital. E tudo isso aconteceu em uma noite de sexta-feira, quando tinha lua cheia. A polícia começou a investigar em busca do lobisomem do Tarumã. Logo, os moradores, perceberam que a família do casal e o filho se mudaram e o drama parou no bairro. Bem interessante essa história, né? Será que lobisomem existe ou não? Ou será que é um mito? Até estudamos ano passado sobre mitos, que são coisas inventadas para explicar algumas histórias. Mais uma, a loira fantasma. Há várias versões, todas envolvem o aparecimento de uma jovem loira, bonita e bem vestida, que pega um táxi. A moça pede para ir em direção ao cemitério do Abranches. Quando o motorista termina a corrida e olha pelo retrovisor, a moça desapareceu. E daí? Quantas histórias, todas lendas curitibanas. Gostaram? Para a gente ficar pensando, eu acho que muitas dessas lendas é muito mais imaginada do que histórias reais. E a Vivi tem uma atividade para você fazer. Agora que você conhece as lendas curitibanas, faça uma pintura da qual você mais gostou. Então agora você vai escolher uma, ou se quiser fazer de mais de uma pintura naquela folha que eu pedi a mais, da lenda curitibana que você mais gostou. Eu até fiz da minha aqui, ó. Mas não vou mostrar agora não. Depois, quando voltarmos, vamos ver a pintura da professora Viviane. Enquanto isso, você faz a sua. Você pode fazer com tinta, não tem a tinta, pode usar lápis de cor, canetinhas, giz de cera. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já fez a sua pintura da lenda que você mais gostou? Eu fiz a minha aqui, ó. Lembram? Agora é vocês que vão ter que me falar. Do pirata Zulmiro, do tesouro, que todo mundo tem curiosidade. Será mesmo que está enterrado ali no Bosque Gutierrez? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuidem!